Ao nosso estudo da parte da gramática que lança olhar sobre os sentidos que as palavras estabelecem dentro de um contexto, a semântica. Na aula de hoje nós vamos estudar as expressões idiomáticas, a paráfrase, a polissemia e a ambiguidade. Vamos começar então pela expressão idiomática. Leia este anúncio do PROCON, que é um órgão público que atua na defesa dos direitos do consumidor. A gente tem a imagem de um gatinho e a sombra do gato é uma lebre, é a sombra de uma lebre. Em vez de levar gato por lebre, leve o caso até o PROCON. 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. Nesse texto, as palavras levar, gato, por e lebre, estas palavras, nesta sequência, exatamente, levar gato por lebre, não pode ser nenhuma outra palavra em nenhuma outra sequência, foram combinadas para formar uma expressão que se apresenta como um bloco, uma sequência vocabular de estrutura fixa em que o sentido também é fixo. Levar gato por lebre é uma estrutura fixa com sentido fixo. Todos sabemos que levar gato por lebre quer dizer adquirir alguma coisa, supondo ser de boa qualidade, mas perceber depois que se trata de algo de qualidade inferior, né? Levar gato por lebre também pode significar enganar-se ou ser enganado. Esse tipo de expressão muito comum na linguagem do dia a dia denomina-se expressão idiomática. A expressão idiomática é toda expressão formada por um grupo de palavras que constituem uma estrutura fixa, suas palavras não podem ser mudadas, e de sentido único, invariável. Essa é a expressão idiomática. Nas expressões idiomáticas, as palavras formadoras são fixas, não sendo possível substituí-las por outras. Considere, por exemplo, essa frase. Aquele cara acha que tem o rei na barriga. Tem o rei na barriga, né? Ter o rei na barriga. O conjunto formado pelas 5 palavras destacadas significa ser convencido, né? Então, essa expressão idiomática, essa expressão do nosso idioma, significa ser convencido. Aquele cara acha que tem um rei na barriga, né? Aquele cara se acha um convencido. Ele é um convencido. Se acha, né? Julgar-se melhor que os outros significa também. Se nesse conjunto de palavras, trocarmos, por exemplo, a palavra rei pela palavra mundo, aquele cara acha que tem o mundo na barriga, o sentido original da expressão se desfaz completamente, provando que precisa ser fixo, né, esse conjunto de palavras. As expressões idiomáticas são muito empregadas por todos os falantes, principalmente nas situações informais de comunicação. Quando você quer realmente passar uma mensagem e aí você, por força do hábito ou para dar mais dinamicidade à comunicação, ou então para fazer uma gracinha, a gente acaba utilizando uma expressão idiomática, ou então para ser um pouco mais polido, né? Não ser tão direto naquilo que a gente quer falar. Então, para não dizer, nossa, aquela pessoa é muito convencida, é prepotente, é arrogante. Então, para não ser tão pesado assim nas palavras, a gente utiliza uma expressão idiomática, como por exemplo, ele tem um rei na barriga. Então, aqui a gente tem outros exemplos. A gente tem, por exemplo, comer com os olhos, que é olhar para alguma coisa desejando-a muito. A expressão idiomática com o rabo entre as pernas, no sentido de submisso, acovardado. Dar pérola aos porcos. Não atire pérola aos porcos, não dê pérola aos porcos. Significa desperdiçar algo valioso com quem não pode ou não sabe aproveitar, não sabe apreciar. Né? Quando você dá o seu melhor para alguém, você dá as suas pérolas para alguém, mas a pessoa não reconhece o valor daquilo. Então não atire pérola aos porcos.
não dê para quem não consegue reconhecer o valor algo que você tem de muito valioso. Empurrar com a barriga, né, é adiar, deixar algo para fazer depois. Fingir-se de morto é evitar envolver-se em um assunto, um problema, se fez de morto, se fingiu de morto. Pôr as barbas de molho, preparar-se para algo desagradável, né? Então, vou pôr minhas barbas de molho, já vou me preparar para algo muito ruim. Trocar os pés pelas mãos é atrapalhar-se, confundir-se. Unir o útil ao agradável. Fazer algo que produz resultados e que dá satisfação, né? Vou unir o útil ao agradável. Vou fazer alguma coisa de útil, algo que me dá resultado e que é agradável ao mesmo tempo. Ver a luz no fim do túnel, né? Perceber uma solução, ver o fim de um problema ou de uma situação. Então aqui a gente tem uma charge, né, do Junião, que foi publicado no Correio Popular em 2009. Nós temos uns ETs com as caixinhas de material reciclável e do lado nós temos a Terra. O homem sonha em voltar à Lua. E aí os ETs que estão lá na Lua, né? Vamos espalhar mais dessas por aí. Prevenir é melhor que remediar. Porque se os seres humanos voltarem lá para a Terra, então vamos espalhar lixeira aqui, porque prevenir é melhor que remediar. Essa ideia de prevenir é melhor que remediar também é uma expressão idiomática. Prevenir é melhor que remediar. Dá realmente essa ideia de que é muito melhor evitar um problema do que depois tentar resolver o problema. Segundo é a paráfrase. Compare os textos A e B a seguir. Então, o primeiro é um texto de Carlos Drummond de Andrade, chamado Divagação sobre as Ilhas, e está no livro Poesia e Prosa, de 1952. Né? Então, na verdade, este livro, né, Poesia em Prosa, está nessa nota crônica originalmente publicada na obra Passeios na Ilha. Então, nós temos esse texto que está nesse livro, Poesia e Prosa, mas ele originalmente apareceu na obra Passeios na Ilha. Então, diz assim: quando me acontecer alguma pecúnia, compro uma ilha. Minha ilha, e só de a imaginar já me considero seu habitante, ficará no justo ponto de latitude e longitude que, pondo-me acoberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste demasiado dos homens, nem me obrigue a praticá-los diuturnamente. Porque esta é a ciência, e direi a arte do bom viver. Uma fuga relativa e uma não muito estouvada confraternização. Vamos agora no texto B. Quando eu tiver dinheiro, pretendo comprar um lugar sossegado onde viver. Fico imaginando e já me vejo morando lá. Meu refúgio não ficará muito distante, isolado, mas também não ficará muito perto, pois assim não serei obrigado a conviver diariamente em sociedade. Acho que encontrar um equilíbrio, um meio termo entre o distanciamento e uma convivência menos intensa com outras pessoas é o jeito sábio de viver. Nós temos aqui, então, o texto B vai apresentar um vocabulário diferente do empregado em A. Mas, usando outro modo de dizer, expressa o mesmo posicionamento, o mesmo conteúdo geral do texto A. Dizemos, por isso, que B é uma paráfrase de A. Então, a paráfrase é quando a gente escreve as mesmas ideias com outras palavras. A gente utiliza de construções e palavras diferentes para passar a mesma mensagem. Então, a paráfrase é todo enunciado, frase, trecho de texto ou um texto completo que estabelece com outro enunciado uma equivalência geral de sentido.
né? Parafrasear é dizer com outras palavras uma mesma coisa. Uma paráfrase pode ser empregada com diferentes finalidades. Pode servir para reapresentar de maneira mais simples o conteúdo de um texto difícil, como no caso ali do Carlos Drummond de Andrade, exprimir determinadas intenções em relação ao texto original. Então, você, quando parafraseia, você pode colocar ali nessa sua escrita, né, nessa sua paráfrase, uma intenção, um comentário sobre o texto parafraseado, né? Você não apenas coloca as mesmas ideias, mas você coloca também a sua avaliação com relação àquilo que está parafraseando. Pode ajudar na memorização de conteúdos de texto quando estamos estudando. Então você pega um texto de português, de gramática, literatura, enfim, biologia, história e geografia, filosofia e sociologia, essas são, a biologia também, essas são disciplinas em que estudar por meio de paráfrase é muito proveitoso, porque você pega o conteúdo, entende ele tão bem que consegue colocar ele nas suas palavras. E aí, quando você consegue colocar ele nas suas palavras, isso quer dizer que você aprendeu mesmo o conteúdo. E ajuda na memorização, por conseguinte. A paráfrase também pode ter como finalidade possibilitar a citação de opiniões e ideias sem transcrevê-la literalmente de um texto original. Então, você vai utilizar um argumento apresentado por uma outra pessoa, mas para você não copiar ali ipsis literis, né, igualzinho, igual que nem, você faz essa paráfrase, apresenta a mesma ideia, mas sem fazer cópia. Veja mais um exemplo de paráfrase nessas manchetes esportivas. Primeira, Flamengo goleia Santos no Maracanã. E a segunda, Santos é goleado pelo Flamengo no Maracanã. Né? Aqui a gente tem a voz ativa de um lado e a voz passiva do outro. E essas duas manchetes de uma mesma notícia, né, têm a mesma informação. A diferença está no fato de que o redator da manchete 1 escolhe dar mais ênfase, mais destaque para o Flamengo, e o redator da manchete 2 optou por dar mais destaque ao Santos. Então, a paráfrase, a gente tem a mesma ideia, mas com palavras e construções diferentes. Veja outro exemplo de paráfrase nesse trecho de diálogo, que é do Dionísio Silva. Se chama Enchente, esse texto, e está no livro Sete Contos, Sete Cantos. Esse é de 1986, está na página 21 e diz assim: Pai, o tio João, ele disse que quando era pequeno, o senhor é quem cuidava dele. O tio João gosta muito do senhor. O senhor é mais velho que ele quantos anos? Ué, meu filho, eu não sou mais velho. Ele é que é mais novo do que eu, 4 anos. Na fala do pai, as informações não sou mais velho que ele e ele é que é mais novo que eu são paráfrases. Né? Um está parafraseando o outro. Por quê? Tem o mesmo sentido. No entanto, o personagem, ao parafrasear o que o filho havia falado, tem a clara intenção de afirmar que o pai, que ele, né, o pai, e seu irmão não são velhos, e sim novos. Então, eu não sou mais velho, ele é que é mais novo. Então, realmente, essa paráfrase vem com o sentido de estabelecer, de fazer aqui, né, como eu coloquei, uma intenção em relação ao texto original. Então, houve uma espécie de comentário, né? Então, você disse que eu sou mais velho, mas, na verdade, ele é que é mais novo, não sou eu que sou mais velho. Então, nós somos novos, não somos velhos. A terceira noção que nós vamos estudar na aula de hoje em semântica é a polissemia. Veja alguns dos muitos sentidos que a palavra balanço pode apresentar dependendo do contexto em que é empregada. Balanço pode ser o nome de um brinquedo, pode ser um movimento pendular de vai e vem,
pode ser o levantamento e exame de uma situação, uma análise, né, um balanço, né, vamos fazer aqui um balanço do nosso relacionamento, vamos fazer uma análise, ou pode ser um resumo contábil do patrimônio de uma empresa, vamos fazer o balanço aqui da nossa empresa. Agora, leia este poema. Balanço. A pobreza do eu, a opulência do mundo. A opulência do eu, a pobreza do mundo. A pobreza de tudo, a opulência de tudo. A incerteza de tudo, na certeza de nada. Isso aqui é Balanço, também do Carlos Drummond de Andrade. Está na obra Corpo. E essa aqui foi retirada do site dele. Então aqui a gente vai ter essa ideia. A palavra balanço só aparece no título, né? E aí tem essa ideia de balanço. Vamos lá. A expressividade desse texto resulta de um jogo de palavras, de significados contextualmente opostos, né? De contextualmente antônimos. No contexto, a gente tem esses antônimos, né? Pobreza e opulência, eu, bem particular, e mundo, geral, incerteza e certeza, tudo e nada. Então, a gente vai ter essas palavras contextualmente opostas. Relacionando essas oposições ao título do poema, que é balanço, podemos interpretar que a palavra balanço, podemos interpretar a palavra balanço na acepção 2, que é o movimento pendular, de vai e vem. Né? Então, pobreza, opulência, incerteza, certeza, tudo, nada, eu, mundo. Então tem esse movimento de vai e vem. Em uma referência às dúvidas e indecisões do eu poemático diante das contradições da vida e do mundo. Né? Essas dúvidas do eu poético, do eu lírico ou do eu poemático, são 3 formas de falar a mesma coisa, diante dessas contradições da vida e do mundo. Agora, também é adequado atribuir a palavra balanço à acepção 3, que é um levantamento e exame de uma situação. Isto é, uma análise, uma reflexão dos problemas e inquietações pessoais que o eu poemático está vivendo. Né? Então a gente tem essas duas possibilidades semânticas, essas duas possibilidades de sentido. Essa muitas, semia, sentidos. Essa polissemia, esses muitos sentidos da palavra balanço. Ao criar nesse poema um contexto que possibilita atribuir à palavra balanço mais de um significado, o poeta faz uso de um recurso expressivo chamado polissemia. Polissemia, polis, muito, mais sema, significação, mais ia, é o conjunto de diferentes significados que uma palavra pode apresentar. Agora, o que dizem os linguistas, né? Mário Perini, na sua gramática descritiva do português, do ano 2000, diz o seguinte: polissemia é uma propriedade fundamental das línguas humanas que sem ela não poderiam funcionar eficientemente. Seria impraticável dar um nome separado para cada coisa, incluindo aquelas que nunca vimos. Né? Se a gente tivesse um nome diferente para cada uma das coisas que existem no mundo, inclusive aquelas que nós nunca vimos, as línguas seriam impraticáveis. Então, por isso que uma mesma palavra ela pode significar várias coisas. Polissêmica. A polissemia confere às línguas a flexibilidade de que elas precisam para expressar, para exprimir todos os inúmeros aspectos da realidade. Consequentemente, a maioria das palavras são polissêmicas em algum grau. Por isso que quando a gente abre o dicionário, a gente encontra diferentes sentidos. A depender do contexto, a palavra vai ter um sentido específico, uma semia específica. Então, em algum grau, a maioria das palavras é polissêmica. Então aqui a gente tem mais alguns exemplos de textos em que aparece a polissemia. O texto 1 tem assim: pai, lá no colégio estão reclamando que você nunca vai às reuniões de pais.
Diga que seu pai nunca pode ir. Mas nunca pode por quê? Ora, porque tá sempre viajando. Tum, dum, 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 trrr. E aí ele bate no tamborzinho dele. Isso aqui é uma obra do Angeli, que é Wood e Stock, em algum lugar do passado de 2008. No quadrinho, viajando pode significar ausente de casa, em outro lugar ou fora da realidade, desconectado do mundo real. É claro que a cena permite ao leitor perceber em que sentido o personagem usou viajando. Mas, se o garoto usasse a mesma palavra no colégio para explicar a ausência dos pais às reuniões, muito provavelmente ela seria entendida em outro sentido. Né? Aqui, viajando é fora da realidade, né? Desprendido, desconectado do mundo real. Agora, se o filho fala, meu pai não pode vir porque ele está sempre viajando, vão realmente acreditar, vão ter na semia, no sentido de ausente de casa, em outro lugar. O texto 2, nós temos assim, essa é uma propaganda da TAM, TAM nas Nuvens, de 2009. O Brasil sempre foi respeitado no campo da bola. Hoje também é respeitado em muitos outros campos. O mundo, aí tem um texto que não dá para ler, está escrito: o mundo aprendeu a respeitar o Brasil e o Brasil confia nos brasileiros. Brasil, um país de todos, governo federal. Então isso aqui a gente vai ter uma campanha do governo federal em que o Brasil estava sendo respeitado no mundo todo por conta da sua produção, né? E aí falando que o mundo aprendeu a respeitar o Brasil porque o Brasil estava realmente em uma posição de destaque no mundo naquela época, e o Brasil confia nos brasileiros. Então é como está falando assim, olha, o mundo está respeitando a gente. E nós, enquanto instituição, confiamos na população brasileira. E aqui então nós temos essas duas ideias, né, do campo, o campo de futebol, que o Brasil era respeitado apenas no que diz respeito ao futebol, e a gente tem o campo também, o campo agrícola. Então, na expressão muitos outros campos, a palavra campos é polissêmica. Pode significar setores, aspectos, atividades econômicas, né? Inclusive o campo agrícola. Então, em vários campos, em vários âmbitos, e também área em que se cultivam produtos agrícolas, como é ali no caso. Né? Então a gente tem o campo da bola lá em cima, mas outros campos, no campo especificamente embaixo, ali é que é polissêmica. Em cima a gente não tem polissemia, porque eu estou falando que é no campo da bola. Eu acho que até aqui no campo da bola a gente tem a polissemia, que pode ser tanto no setor da bola, né, no campo da bola, neste ambiente, quanto no campo de futebol mesmo. Tem esses dois sentidos. E embaixo a gente tem em outros setores, em outros campos, que pode também significar atividade econômica, aspectos, setores, atividades econômicas e também a área em que se cultivam produtos agrícolas. E por fim, nós temos mais uma vez, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Aí o general fala: basta de política por hoje, pelotão. Por quê? As palavras direita e esquerda são, nesse contexto, polissêmicas. Podem significar uma das pernas que o soldado deve movimentar a marchar, né? Perna esquerda, perna direita. Perna esquerda, perna direita. Ou pode significar um posicionamento político, ideológico, né? A gente tem essa ideia, a ideologia de esquerda e a ideologia de direita. Esse cartoon, publicado na época em que o Brasil vivia sob a ditadura militar, é uma crítica irônica à situação do nosso país naquele momento, quando as reuniões e manifestações políticas eram proibidas e violentamente reprimidas pelos governos militares. Esse cartoon é do Nani, que está em Juarez Machado, na obra Antologia Brasileira do Humor, de 1976. Né? Então a gente tem aqui essa polissemia de direita e esquerda, perna esquerda, ou ideologia de direita e ideologia de esquerda.
E aí, quando o general ele fala que é dessas questões, né, relativas à política, os soldados eles ficam assim meio atentos, né, surpresos e temerosos talvez por conta da situação que vivíamos. Dizemos que o enunciado apresenta, tá polissemia aí, mas é ambiguidade, tá? Ambiguidade, perdão. Dizemos que o enunciado apresenta ambiguidade. Vamos ver aqui. A gente já muda aqui agora. Ambiguidade. Quem sabe faz ao vivo. Não tá ao vivo, porque tá gravado, mas vocês viram aqui na hora. Ambiguidade. Dizemos que o texto apresenta ambiguidade quando é possível atribuir a ele mais de um sentido, mais de uma interpretação. Então, um enunciado ambíguo é aquele em que uma mesma situação pode ser lida e interpretada de duas formas. A ambiguidade de um enunciado pode ser uma qualidade ou um defeito no texto. Na poesia, nos anúncios publicitários, nas histórias de humor, nas brincadeiras entre amigos, nas piadas, o duplo sentido, a ambiguidade, é criado de propósito, como um recurso para tornar a mensagem mais interessante, mais expressiva, mais engraçada. Então, a ambiguidade, quando ela é proposital, ela é um recurso expressivo. Agora, em outros casos, porém, a ambiguidade resulta da falta de habilidade ou falta de cuidado de quem fala ou escreve. E nesse caso, é evidentemente um elemento prejudicial à clareza e à qualidade do texto. Vamos, então, analisar os dois lados da moeda, expressão idiomática. Os dois lados da moeda das ambiguidades nos enunciados. Ambiguidade, então, como recurso expressivo. Então, quando a gente realmente quer que o enunciado seja ambíguo a fim de torná-lo mais expressivo e interessante. Os exemplos a seguir mostram como a ambiguidade pode ser um recurso fundamental para a expressividade e para os objetivos do texto. Vamos começar com um cartoon. Então, esse aqui é do Dálcio, foi publicado no Correio Popular em 2010. Então, está escrito assim: gol de placa. E aí nós temos dois menininhos brincando e eles fazem as traves com as placas de propaganda política, né? Então, a gente tem aqui gol de placa. E aí faz o gol. No futebol, a expressão gol de placa é usada para fazer referência a um gol que, por ter sido muito bonito, merece ser homenageado com uma placa. Isto é, com uma inscrição numa placa de metal para que ele nunca seja esquecido. Agora, no cartoon ao lado, o artista explora essa expressão que na cena apresentada pode ser interpretada como um golaço, um gol que merece uma placa ou um gol montado com placas. Então tem essa ambiguidade, essas duas possibilidades. Mas nesse caso é uma ambiguidade proposital. Agora observe esta incomum propaganda eleitoral. Não é uma propaganda eleitoral de verdade, ela é do Max Nunes. Foi publicada na obra O Pescoço da Girafa, Pílulas de Humor. Ela é de 97. E aí diz assim: anúncio do Egito Antigo. Para Faraó, votem em Ramsés II. Os outros são as múmias. Ramsés II é um dos mais importantes faraós do Egito, tá? Então a gente tem aqui. O tom humorístico desse anúncio, que na verdade não é um anúncio, já se revela no próprio absurdo do texto, né? O faraó era uma espécie de rei e, portanto, não havia uma eleição, uma votação popular para escolher. Ele nascia e pronto, já era faraó. O humor do texto se amplia pela presença polissêmica da palavra múmia, que pode significar um corpo morto, embalsamado, mumificado, que faziam lá no Egito, ou pessoa meio parada, lenta para pensar e ou fazer as coisas, né? Nesse caso não é uma pessoa morta, a gente tem só uma pessoa que é lenta. Essa superposição de sentidos gera uma afirmação
óbvia, uma afirmação óbvia e engraçada. Toda múmia, um corpo mumificado, é evidentemente uma múmia, alguém muito parado. Então aqui a gente tem essa polissemia, né, da palavra múmia. E a palavra múmia, ela é polissêmica nesse caso, mas especificamente aqui ela também é ambígua, porque a construção é uma construção que permite uma dupla interpretação, né? Pode tanto ser múmia, pessoa mumificada, ou múmia, uma pessoa parada, lenta e óbvio, toda pessoa mumificada é parada. Mais um exemplo de ambiguidade como recurso expressivo. Veja agora um exemplo de ambiguidade neste anúncio publicado por uma empresa de telefonia para divulgar os preços de suas tarifas. Se alguém anunciar que oferece tarifas melhores que as nossas, não ligue, é engano. Aqui, duas palavras polissêmicas e relacionadas à utilização cotidiana do telefone produziram as ambiguidades que, de forma criativa, tornam mais expressivo a mensagem do anúncio. Uma delas é ligue, que pode significar fazer uma ligação telefônica, telefonar, ou então dar atenção, acreditar. E a outra é engano, que pode ser entendida como erro na ligação, tentativa de ligar para um número, mas acabar ligando equivocadamente para outro, ou enganação, mentira, tentativa de iludir, né? Então, se alguém anunciar que oferece tarifas melhores que as nossas, não ligue, ou seja, não entre em contato com essa pessoa, não telefone, ou então, não dê importância, não ligue, porque é engano. Então, é engano porque a pessoa tentou ligar, porque a gente está nesse campo semântico da telefonia. Então é engano. Então ocorreu um equívoco, ou então eles estão tentando te iludir. Não se importe, porque é engano, porque é mentira, porque é enganação. Então, nesses casos, a gente tem ambiguidade como recurso expressivo. E vamos ver a ambiguidade como recurso expressivo no poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Orion, que está na Boitempo. Ainda é de 2016. E aí tem essa nota que esse poema foi originalmente publicado em 1987. Olha, no ano que o professor de vocês nasceu. Então, há 34 anos atrás. Se chama Orion. Orion é o nome de uma constelação, tá bom? Então, Orion. A primeira namorada, tão alta que o beijo não a alcançava. O pescoço não a alcançava. Nem mesmo a voz a alcançava. Eram quilômetros de silêncio. Luzia na janela do sobradão. Então aqui a gente tem a palavra luzia, que forma essa ambiguidade. A namorada era como uma estrela da constelação Órion, infinitamente distante, inacessível, tão alta, tão alta. Nesse contexto, né, podemos interpretar luzia como uma palavra que significa brilhava, emitia luz, né? Luzia vem do verbo luzir. Então, a gente tem a terceira pessoa do singular, do pretérito imperfeito, do indicativo, do verbo de terceira conjugação, luzir. Luzia, brilhava, emitia luz, ou como o próprio nome da namorada que o eu lírico via de longe, na janela alta do sobradão em que ela morava, né? Naquele sobradão em que ela morava. Estava tão alto. Então aqui a gente tem essa ambiguidade, essas duas possibilidades de leitura e interpretação feitas propositalmente. Agora, a ambiguidade pode ser um problema também do texto, quando ela não é proposital e ela influencia negativamente na clareza do texto. A ambiguidade, quando constitui um problema para a compreensão de um texto, ocorre, na maioria das vezes,
porque a estrutura sintática da frase está mal organizada, ou seja, a ordenação inadequada dos elementos textuais, palavras e expressões, vai prejudicar as relações de sentido que deveriam ser estabelecidas entre eles. Então aqui a gente vai ter um problema sintático, um problema organizacional, que vai fazer com que a gente compreenda o texto de duas formas diferentes. Veja essa notícia divulgada no portal da internet. Lei prevê desconto a quem reduziu estômago em restaurantes. Então aqui a gente tem essa dupla interpretação, né? essas duas possibilidades. Lei prevê desconto a quem reduziu o estômago em restaurantes. As palavras da frase apresentada, se consideradas isoladamente umas das outras, não tem duplo sentido, né? Lei, uma coisa só, prevê, desconto também, todas. No entanto, a ordenação que foi feita, a sintaxe, né, a maneira como essas palavras foram organizadas, criou uma ambiguidade, esse problema de compreensão, de interpretação. A gente pode entender que pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago terão desconto em restaurantes, e a segunda, pessoas que foram a restaurantes fazer cirurgia de redução de estômago terão desconto, né? Lei prevê desconto de quem reduziu o estômago em restaurantes, como você reduziu o estômago no restaurante. É claro que a nossa tolerância pragmática nos possibilita facilmente descartar o sentido 2, já que seria um absurdo alguém ser submetido a uma cirurgia em um restaurante. E aí a tolerância pragmática está aqui do lado para falar para vocês que a nossa capacidade de compreender um enunciado não se apoia apenas nas palavras e na organização, mas também vai se apoiar em tudo naquilo que está fora, na situação de comunicação, na nossa experiência. Então, quando a gente combina elementos linguísticos com os contextuais, com o nosso conhecimento de mundo, a gente e essa compreensão, né? Ela cria um sentido absurdo que não vai combinar com a situação, a gente meio que descarta com facilidade e fica com aquele sentido que é mais próximo da nossa prática. Pragmática vem dessa ideia mesmo de prática, né, da vida e tal, da vida prática, das nossas relações sociais e de como a gente utiliza a linguagem na realidade. Então, pela nossa tolerância pragmática, a gente sabe que ninguém reduz o estômago em restaurante. Então, a gente fica com o sentido primeiro, que as pessoas que fizeram uma cirurgia de estômago vão ter desconto em restaurantes. Como a ambiguidade na frase em estudo é gerada pela ordenação inadequada das palavras, bastaria mudar essa ordem para eliminar o duplo sentido. Então, a gente podia usar assim: lei prevê descontos em restaurantes a quem reduziu o estômago. Tá bom? Então, é só a gente reordenar as palavras que a ambiguidade se desfaz. Veja agora um outro exemplo em que a ambiguidade cria um sentido um tanto quanto estranho. Então, esse daqui a gente tem uma das celebridades do programa Tal, né? Isso aqui foi retirado realmente da realidade, assim. Agitou as colunas sociais no fim de semana. Ela foi clicada no casamento de uma prima com um lindo cachorrinho branco. Então aqui a gente tem essa ambiguidade, que pode ser a primeira, que é a mais que pela nossa tolerância pragmática a gente entende como sendo a intenção de quem escreveu. Esta celebridade foi ao casamento da prima dela e essa celebridade estava com um lindo cachorrinho branco no casamento da prima. Só que a maneira como foi colocada também dá para entender que a prima casou-se com um belo cachorrinho branco, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter uma ambiguidade como um problema e não como um recurso expressivo. Ok? Então, a gente fica por aqui hoje e façam a atividade da segunda parte de semântica. Bons estudos!